Quantos pares de asas um anjo pode ter? Jesus. O máximo de pares de asas que um anjo pode ter são 3. Além disso, existem alguns anjos sem asas. O número de asas e os seus tamanhos refletem a sua posição e hierarquia. Suas asas podem crescer em seus corpos. Em algumas ocasiões especiais, eu mesmo vou colocar as asas em um anjo. Kim Joel. Jesus, enquanto nós falamos sobre eles, eles parecem muito felizes. Jesus. Isso é verdade. Eles gostam de ouvir conversas espirituais. E eles tornam-se instantaneamente tristes quando ouvem conversas mundanas. Kim Joel. Jesus, eu reparei que 4 dos anjos estão dançando enquanto nós continuamos a falar sobre eles. Uau! Parece muito com a minha mãe dançando a dança do espírito. Anjo, o pastor está gravando e anotando as suas aparências e conversas. O pastor vai escrever um livro sobre os nossos relatos. Anjos. Uau! É verdade? Nossa história será escrita em um livro. Kim Joel. Sim, claro. Jesus. Os anjos estavam em êxtase e continuaram a dançar de modo mais impressionante. Eles queriam continuar nossa conversa, mas o Senhor interveio freque-lhes. Você deveria estar conversando comigo. Porque você está tentando falar com os anjos? Quando o Senhor falou, os anjos, humildemente baixaram suas cabeças e educadamente se afastaram. Kim Joel. Jesus, o que acontece quando uma pessoa morre? Quantos anjos vêm e escoltam a pessoa? Jesus. Com os crentes, seu anjo da guarda e um outro anjo escoltam a pessoa para o céu. Quando um incrédulo morre, uma criatura do inferno chega para escoltar a pessoa para o inferno. Kim Joel. Jesus, eu gostaria de visitar o meu lar no céu. Você precisa ir visitar o seu lar no céu. No entanto, se você quiser vê-lo, você deve orar fervorosamente. Não seja complacente nas suas orações. Esta é a razão pela qual eu não estou deixando você visitar o céu tão facilmente. Se eu conceder-lhe tal desejo, você pode se tornar preguiçosa e complacente com suas orações. Kim Joel. Jesus, me desculpe por fazer tantas perguntas. Eu estou muito curiosa para saber se os anjos choram. Quando vamos para o céu, os membros da família serão capazes de ver uns aos outros. Os santos irão discutir no céu. Freckles, por que você está tão curiosa sobre tantas coisas? Depois de eu ter lhe concedido dons proféticos, você agora me importuna com mais coisas. Ah! Tudo bem, vá em frente e me faça mais perguntas, uma por uma. Os anjos podem expressar tristeza com uma expressão facial. Eles são incapazes de chorar ou ter lágrimas nos olhos. Somente os arcanjos Miguel, Gabriel e eu somos capazes de derramar lágrimas. Os membros da família se encontrarão com alegria e verão uns aos outros no céu. Entretanto, eles não se encontrarão o tempo todo, exceto em ocasiões especiais. Mas eles podem reunir-se nos cultos da igreja no céu. O céu é um lugar sem mácula ou manchas. É um lugar perfeito. Deus Pai supervisiona e controla todas as coisas por si mesmo. É por isso que o céu é um lugar perfeito. Não há razões para discutir ou argumentar. Nenhuma. Essas coisas ocorrem porque os humanos têm uma natureza pecaminosa. A natureza pecaminosa pode ser ansiedade e preocupação. Essas são 2 razões principais pelas quais as pessoas discutem e brigam. Anjos nunca brigam. Isso nunca ocorre. Se ocorresse, eles seriam expulsos do céu sem nenhuma chance de se arrepender. Eles seriam impiedosamente lançados no inferno. Almas salvas não brigam ou discutem. Isso é impossível no céu. Mesmo se isso ocorresse, eles não seriam lançados no inferno, porque estão sob a graça de Deus. Eles vivem uma vida alegre e feliz. Pastor Kim Yong-do. Ataque dos espíritos malignos com força total.
Com o passar dos dias, durante o nosso rally de 30 dias de oração, as batalhas com os espíritos malignos se intensificavam. Sempre que uma pequena ovelha ora sob as duras condições do clima, o meu coração sente pena deles e eu nada posso fazer, a não ser chorar. Estamos cansados fisicamente e espiritualmente, devido aos ataques investidos pelos espíritos malignos. As batalhas vão e voltam. Às vezes a gente vence, por vezes, os espíritos malignos vencem. Essa rotina se repete várias vezes. Embora as batalhas sejam intensas, nós nunca paramos de clamar ao Senhor durante a batalha. Na verdade, nós persistentemente clamamos por Ele. Nós nos reunimos por volta das 9 da noite. Antes do culto, cantamos e louvamos ao Senhor. Enquanto estávamos adorando, a irmã Baek Bongnil foi atacada. Ela foi a primeira a enfrentar os demônios. Durante o ataque, ela caiu para frente. Os espíritos malignos começaram a entrar no seu corpo. Eles eram invisíveis e eu não podia ver sua forma ou figura com meus olhos. O ataque foi repentino e nós não estávamos preparados para combater tais espíritos malignos. Como homem, fui incrédulo quanto ao chamado para ser pastor. Pensei comigo mesmo, eu devo estar caminhando em escuridão espiritual. Porque eu não posso impedir os ataques espirituais? Porque eu só começo a lutar depois que os ataques ocorrem. Os membros da igreja caíram, rolaram no chão e gritaram de dor. Senti-me impotente e incapaz de ajudá-los. Então, de repente, minha mulher não podia se mover, pois suas pernas estavam paralisadas. Meu filho Joseph foi atacado e começou a sentir uma enxaqueca muito forte. Minha filha, Joeon, foi uma vítima quando seu braço foi quebrado. E o Kyung e a Aksung caíram no chão, também foram atingidos pelos espíritos malignos. Se eu expulsava os espíritos malignos de um membro, eles simplesmente saltavam para outro membro e atacavam sua próxima vítima. Os membros da nossa igreja estavam em tormento. Como pastor, senti-me inadequado. Sinto que não sou muito espiritual, incapaz de satisfazer o desejo espiritual dos membros da igreja. Até este momento, eu não havia percebido o quão inadequado eu sou como pastor. A batalha de hoje refletiu claramente a minha fraqueza espiritual. Sinto-me infeliz e angustiado, neste momento. Por 3 dias, temos lutado com os espíritos malignos. Como resultado, não tenho experimentado uma boa noite de sono. Não importa onde eu estivesse, quer na igreja ou na minha casa, os espíritos malignos não me deram descanso. A batalha de ontem à noite, especialmente, nos deixou exaustos. Essa batalha continuou até as 8 da manhã de domingo. Apesar de eu ter utilizado toda a minha fé e habilidades espirituais, fui ineficaz. Portanto, não tive escolha, senão buscar o auxílio do Senhor. Clamei ao Senhor, mas o Senhor exigiu que eu derrotasse os espíritos malignos com a minha fé até o fim. Como o culto de domingo estava se aproximando, fiquei impaciente e clamei ao Senhor, dizendo: Jesus, ajude-me. Eu te imploro. Intervenha ou envie o arcanjo Miguel para ajudar. Por favor, depressa. Não importa quem venha nos ajudar. Enquanto eu implorava, Joseph, Joeun e a Aksung juntaram-se comigo para clamar por ajuda. Estávamos todos cobertos de lágrimas. Nossos corpos estavam encharcados de suor. Logo depois, muitos anjos chegaram do céu e ficaram à nossa frente. A ajuda do arcanjo Miguel. Parecia que centenas de milhares de anjos haviam chegado. Eles continuaram a chegar e se reuniram ao nosso redor. Estávamos cercados por eles. Os anjos começaram a nos proteger e nos cobrir com brilhantes camadas resplandecentes de luz. Os espíritos malignos tentaram nos atacar. Em pouco tempo, veio uma tremenda luz resplandecente descendo do céu. O arcanjo Miguel estava se aproximando de nós. Ele estava montado em um cavalo branco, um cavalo com asas.
Enquanto cavalgava, ele girava uma enorme espada brilhante. Assim que ele chegou, em um só movimento, decapitou alguns dos espíritos malignos. Os demais demônios ficaram confusos e começaram a se dispersar, ante a presença do arcanjo Miguel. Ele se aproximou e caminhou em meio aos membros da igreja. À medida que ele caminhava, ele atacava os espíritos malignos e os decapitava. Enquanto os espíritos malignos eram decapitados, uma fumaça escura emergia de seus corpos e eles desapareciam. Os anjos estenderam suas asas, numa tática defensiva para proteger os membros da igreja. Miguel continuou a andar e decapitar os espíritos malignos com sua espada. Os demônios gritavam e fugiam confusos. Foi um pandemônio para eles. Em seguida, Jesus apareceu e observou a situação. Lia Axung, queimando os espíritos malignos com fogo santo. Vários grupos de espíritos malignos entraram no corpo da minha mãe. Nosso tempo de oração ia acabando, enquanto nós a ajudávamos e expulsávamos os demônios de dentro dela. Embora a situação parecesse um pandemônio e minha mãe estivesse em tormento, o pastor manteve a compostura e continuou a conduzir um culto forte e eficaz. A palavra do pastor foi combinada e reforçada pelo poder de Deus, de modo que, quando a reunião de oração começou, a presença de fogo do Espírito Santo era muito poderosa. Hoje estava muito mais frio do que habitualmente. Como resultado, eu não estava de bom humor e minha cabeça estava cheia de pensamentos pessimistas. No entanto, logo que comecei a orar, o fogo poderoso do Espírito Santo entrou em meu coração. O fogo se movia de uma forma circular. Depois que o fogo entrou em meu coração, comecei a suar de calor e pela energia. Testemunhei uma multidão de anjos chegando do céu, vindo por uma porta aberta na cruz do altar. Os espíritos malignos ainda estavam no corpo da minha mãe e a atormentavam. A dor fazia com que minha mãe rolasse no chão. Ela estava indefesa e não sabia o que fazer para que seu tormento parasse. Ela chorava e gritava continuamente. Todos os membros da igreja estavam envolvidos na batalha para expulsar os espíritos malignos. A batalha continuou até de manhã. Felizmente, com a ajuda do arcanjo Miguel, nós derrotamos os espíritos malignos e conseguimos terminar o culto daquele dia. Quando o arcanjo Miguel e Jesus voltaram para o céu, fomos capazes de encontrar tempo para orar individualmente. Enquanto eu orava em línguas, vi um grupo de sombras rastejando, saindo de um canto. Em segundos, um espírito maligno parecido com um grande dinossauro apareceu e começou a correr em minha direção. Enquanto ele vinha em minha direção para me atacar, sua cabeça se abriu e pude ver objetos vermelhos e pegajosos movendo-se dentro de sua cabeça. Enquanto observava a situação, senti como se a minha alma estivesse saindo do meu corpo. Naquele segundo, em um momento de fraqueza, fui atacado pelo demônio. Fiquei muito assustado e clamei ao Senhor: Jesus, ajude-me. Vem depressa e me salve. O Senhor chegou imediatamente e agarrou a cauda do dinossauro e o arremessou para longe. O espírito maligno gritava, enquanto fugia. Em seguida, um grupo de espíritos malignos em forma de sombras negras puxou meu colete. Tentei me soltar, mas não consegui. Além do mais, minha oração foi interrompida. Tão logo percebi que não podia derrotá-los com minhas próprias forças, decidi clamar em alta voz pelo poder do fogo santo. Comecei a gritar: Fogo santo! Fogo santo! De repente, uma chama de fogo ardente surgiu do meu corpo e desintegrou os espíritos em forma de sombra negra. Ao iniciar minha oração em línguas, comecei a ouvir uma música. Então orei e dancei ao ritmo da música. Em seguida, percebi um espírito maligno semelhante a uma máscara de ferro aproximando-se de mim. Continuei orando e minhas mãos passaram a se mover no ritmo da música. O demônio da máscara de ferro chegou mais próximo de mim e eu arranquei sua máscara.
Ao removê-la, um enxame de insetos saiu de dentro dela, mas eu os destruí com o fogo santo. Tão logo derrotei os espíritos malignos, o Senhor chegou e me entregou um doce do céu. Era bem gostoso e delicioso. No entanto, comi rapidamente e comecei a tossir. Liu Kyung novamente testemunha seus parentes sendo atormentados no inferno. Jesus segurou minha mão e me perguntou: Liu Kyung, você gostaria de visitar o céu? Assim que ouvi sua pergunta, meu coração se encheu de alegria. Nós voamos pelo ar, passando pelo espaço e pela Via Láctea, enquanto continuávamos a voar. No entanto, inesperadamente, passamos por um túnel escuro e nos dirigimos por um caminho à nossa esquerda. O caminho da esquerda conduz ao inferno, enquanto o caminho da direita, para o céu. Jesus sabia que, se ele me pedisse para visitar o inferno, eu teria resistido. Eu acho que a sua pergunta foi retórica, com utilização de linguagem persuasiva. Eu gosto muito de visitar o céu e sempre que tenho a oportunidade de visitá-lo, eu aprecio muito. Eu gostaria de poder morar lá para sempre a partir de agora. Mas o inferno é um lugar horrível e muito assustador. É um lugar no qual não quero pensar, nem. Quando o Senhor me perguntou se eu queria visitar o céu, fiquei sem resposta. Sempre que eu tenho a experiência de visitar o inferno, passo noites sem dormir. Meu corpo experimenta e traz consigo um pouco da dor do inferno. Enquanto eu pensava comigo mesma, vi os meus parentes sendo arrastados. Eles foram forçados a ficar em uma fila onde uma criatura maligna enorme os estava esperando. Essa criatura maligna era tão grande que parecia que sua altura atingia o topo do inferno. Havia muitas árvores em forma de cruzes estendidas em frente à criatura. Os outros espíritos malignos estavam se preparando para colocarem meus parentes nas cruzes. A criatura enorme parecia ser o rei. Toda vez que ele comandava, seus subordinados e os meus parentes se agitavam de medo. O enorme tamanho da criatura maligna, sua voz trovejante e sua aparência me assustavam. Eu acabei chorando. Assustada, e rompi em lágrimas. Com uma expressão de preocupação, minha avó enxugou as minhas lágrimas. Eu nunca havia tido permissão para dar as mãos a alguém no inferno, mas, desta vez, minha avó foi autorizada a se aproximar e enxugar minhas lágrimas. Enquanto ela fazia, sentia a frieza de sua mão. Era como gelo. Liu Kyung, por que você veio aqui de novo? Este não é um bom lugar para visitar. Saia agora. Enquanto falava, ela chorava comigo. Jesus me puxou para perto de si e me deu uma fruta vermelha, que ele havia trazido do céu. Ele me disse para parar de chorar, após terminar de comer a fruta. Enquanto eu a comia, minha avó me encarava. O Senhor então me disse: Liu Kyung, como você se sente depois de ser tocada por sua avó? Eu respondi: Senhor, a mão da minha avó é muito fria e trêmula. Parece que ela está congelando. Enquanto eu chorava, minha avó curvou a cabeça diante do Senhor e disse: Meu amado Jesus, obrigado por trazer a minha neta, Liu Kyung. Meu tio, que estava ao lado de minha avó, perguntou: Liu Kyung, onde está sua mãe? Eu disse: ela está sofrendo muito. Ela nem mesmo pode orar, tendo que ficar deitada no banco da igreja. Meu tio perguntou: isso é verdade? Desejo-lhe saúde e bem-estar. Ele estava preocupado com minha mãe. Então eu vi meu avô e meu primo em pé ao lado deles. Eu não sei que tipo de tormento meu avô sofreu antes de vir para este lugar, mas a pele de seu corpo e rosto tinha sido arrancada. Com seus rostos perturbados, meu tio e meu primo expressaram preocupações. Liu Kyung, com que finalidade você veio aqui? Saiam daqui agora. Enquanto minha avó chorava, ela falou mais uma vez: Liu Kyung, eu também quero sair deste lugar. Como você está com Jesus, por favor,
peça ao Senhor para me tirar deste lugar com você. O inferno é um lugar de tormento e dor insuportáveis. É um lugar tão assustador. Por favor, me ajude a sair deste lugar. Quando vi minha avó chorar e implorar, perguntei ao Senhor: Jesus, por favor, tire-a deste lugar. Eu me sinto tão mal por causa da minha avó. Clamei a Deus Pai, meu Deus Trino. Ajude-me. Jesus respondeu: Yokyun, está ficando tarde. Vamos sair. É suficiente por hoje. Ele pegou minha mão e, nesse momento, ouvi meu primo gritar muito alto: Yokyun, por favor me ajude. Por favor, salve-me. Enquanto ele gritava, uma cobra vermelha, azul e amarela enrolou em torno de suas pernas. As cobras lentamente deslizavam, subindo em direção à sua cabeça. Meu primo continuou a gritar e gritar: Yokyun, quando você voltar para a terra, evangelize a todos os nossos familiares e diga-lhes para crerem em Jesus. Diga-lhes para irem à igreja fielmente. Diga-lhes para não virem a este lugar, de maneira nenhuma. Você entendeu? Enquanto ele gritava, um espírito maligno com um chifre afiado correu até eles e, irritado, perguntou: O que você está falando? Ele parecia muito perturbado. O espírito maligno perfurou o peito da minha avó com seu chifre. Minha avó caiu no chão gritando. Eu gritava histericamente: Vovó, vovó. Demônio, eu não vou deixar você se safar dessa. Não toque na minha avó. Enquanto eu gritava, percebi que estava na igreja e orava. Jesus afagou minha cabeça, falou comigo e me consolou enquanto eu chorava e orava. Irmã Baek Bongnil, o arcanjo Miguel em um cavalo branco. Durante o culto, vários espíritos malignos alinharam-se em fila e entraram no meu corpo. Eles causaram dormência em minha mão esquerda. Eu não era capaz de distinguir suas aparências. Eles continuaram a saturar o meu corpo. Eu estava com uma dor tremenda e rolava no chão. O pastor e a senhora Cambium já notaram a minha perturbação e interromperam suas orações para virem em meu auxílio. Outros membros da congregação também me ajudaram. Todos começaram a expulsar os espíritos malignos, o que foi uma tarefa muito difícil. O grupo passou um bom tempo lutando. A batalha contra os espíritos malignos continuou até a noite. Os espíritos malignos, dentro do meu corpo, resistiram muito. Eles não iriam tão facilmente sair do meu corpo. O pastor e sua esposa expulsaram todos os espíritos malignos um de cada vez. Eles oraram durante toda a noite. Havia muitos espíritos dentro de mim. Os espíritos malignos me atormentaram durante toda a noite. Meu corpo se retorcia em todas as direções. O grupo finalmente expulsou todos os espíritos malignos ao amanhecer. Quando eles entraram no meu corpo, eu não era capaz de ver as suas formas. No entanto, enquanto eles eram expulsos um por um, pude ver claramente as suas formas. Observei muitos tipos diferentes de cobras, algumas eram grandes e algumas pequenas. Vi também insetos que pareciam grotescos e assustadores. Além disso, havia um espírito maligno que parecia uma jovem e outros espíritos malignos que tinham chifres. Todos eles foram expulsos um por um. Uma vez liberta, senti-me aliviada e livre. Meu corpo estava dolorido e eu tive dificuldade para me movimentar. Tive que orar deitada. Então o Senhor veio com um grupo de anjos para me confortar. O Espírito Santo veio também e me aqueceu com fogo santo. Uma bola de fogo entrou em meu coração. Tão logo a bola de fogo entrou em meu coração, meu corpo ficou tão quente que eu não podia suportar. Eu estava tremendo de frio, mas depois de receber o fogo santo, fiquei muito quente. De repente, explode em oração em línguas de forma poderosa, enquanto o calor do fogo ardia em mim. Jesus então me disse: Bongnil, eu sei que você teve um dia difícil.
Portanto, não quero te levar ao inferno hoje. Vocês estão orando, apesar de seus corpos estarem doloridos. Vamos visitar o céu. Quero aliviar sua dor. O Senhor então segurou minha mão e nós voamos em direção ao céu. Assim, o Senhor me levou ao céu. Nós visitamos o mar, a montanha branca como a neve, e ele continuou a me mostrar os arredores. Sua mão está fria como gelo. Você deve estar sentindo dor. É obra do diabo. O Senhor pegou minha mão e, nesse momento, vi uma fumaça preta saindo de minha mão sob a forma de uma serpente. Após o toque caloroso do Senhor, a fumaça desapareceu e minhas mãos tornaram-se quentes. O Senhor falou suavemente: Bongnil, seu corpo físico está muito fraco e cansado. Pare e descanse aqui. Você fez um bom trabalho hoje. Depois de descansar bastante no paraíso, senti que havia me recuperado. Então saí com os anjos e usufruí um bom tempo. Logo depois, voltei para a igreja e vi o arcanjo Miguel decapitando vários espíritos malignos. Ele estava montado em um cavalo branco e andava entre os membros da igreja, que estavam orando. Como o pastor havia expulsado os espíritos malignos de mim, ele não teve a oportunidade de orar durante a noite, por isso, ele se preparou para orar pela manhã. Vi cerca de 50 espíritos malignos cercando o pastor. Eles estavam esperando uma oportunidade para atacá-lo. O arcanjo Miguel aproximou-se do pastor e gritou: Todos vocês, espíritos malignos imundos! Como se atrevem a vir se reunirem aqui? Ele, então, brandiu sua espada brilhante, que parecia uma luz dourada, e os espíritos malignos ao lado do pastor foram decapitados, tornando-se cinzas. Vi fumaça renascer das cinzas, enquanto os espíritos malignos fugiam para o inferno. A cena era muito viva. Ao comparar Joeon com os outros jovens, vejo que ela é especialmente brilhante, expressiva e sempre alegre. A família do pastor está atravessando dificuldades financeiras. Embora sempre tenham vivido na pobreza, seus filhos são disciplinados e bem educados. Eles nunca se queixam de sua situação. A maior parte dos membros de nossa igreja são pessoas rejeitadas de outras igrejas. Eles têm se estabelecido aqui e tornaram-se estáveis na fé. Jesus retornou à igreja e estava despertando Joeon, que havia adormecido durante um longo período de oração. Enquanto observava o Senhor, comecei a chorar, ao notar que Joeon não estava respondendo. Fiquei triste por Joeon, vendo-a tão cansada. O Senhor então lhe disse: Joeon, sardenta, sou eu, o Senhor. Vim para levá-la até o céu. Acorde, Joeon. Minha querida Joeon, eu vim para lhe mostrar mais lugares no céu, Joeon. Levante sua cabeça. O Senhor tentou persuadi-la suavemente. Joeon devia estar muito cansada e não estava respondendo ao Senhor. O Senhor suspirou: Sinto muito. Por causa da sua fervorosa oração, eu queria mostrar-lhe hoje o céu. Eu realmente sinto muito. Ele gentilmente acariciou suas costas e partiu. Um grupo de espíritos malignos, que foram expulsos pelo arcanjo Miguel, voltou a entrar na senhora Kambyunja. Todos eles, num total de 50, reuniram suas forças e a cercavam. Eles esperaram por uma oportunidade de entrar em seu corpo. Felizmente, o arcanjo Miguel chegou próximo dela e gritou: Vocês não aprenderam? Então, girou sua espada uma vez e decapitou os espíritos malignos, que se desintegraram, tornando-se cinza. Enquanto o pastor, sua esposa e a diaconisa Shin persistentemente oravam, um grupo de anjos apareceu e cobriu-os com suas asas, formando um escudo de proteção. O arcanjo Miguel continuou a batalha contra os espíritos malignos, decapitando-os com sua espada de ouro. Dia 29, o desejo de Joseph, 2 Coríntios 6, 1, 2.
Restava apenas um dia para terminar nosso rally e minha visão espiritual ainda não havia sido aberta. Senti-me pesado e problemático. Lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. Anteriormente, quando nosso grupo terminava a reunião de oração, eu gostava de ouvir os testemunhos de outras pessoas sobre seu despertamento espiritual. Eu não podia evitar que os invejasse. O Senhor ainda estava em silêncio. Joe e os demais membros da congregação explicaram a razão pela qual eu não estava experimentando o despertar. Eles disseram que eu havia sido chamado para o ministério de pastor. Portanto, eu deveria orar até que Deus estivesse satisfeito. Eu não sei por que os pastores têm que orar por mais tempo e com mais dedicação. Meu pai, o pastor Kim, também não havia sido despertado espiritualmente. Eu pensei que talvez o seu coração pudesse estar em desespero. Entretanto, ele não expressava qualquer emoção de desapontamento, mas ele me confortava com palavras de encorajamento. Oremos e sejamos pacientes. Durante a minha oração, explodi em lágrimas de arrependimento e clamei por um bom tempo. Senhor, por favor, abra os meus olhos espirituais. Mostre-me algo, por favor. Enquanto eu orava em línguas, vi uma luz azul piscando no meio da escuridão. Mas logo, desapareceu. Orei e esperei ver a luz azul novamente. Meu coração ansiava por ela. No entanto, eu não via luz azul. Fiquei desapontado, mas não irritado. A transformação da diaconisa Shin Kyung-sung Min Jung. Apesar de ter me arrependido com lágrimas por um longo tempo, não tive nenhuma visão. Eu me lembrava das noites de oração, que em si mesmas foram um milagre. Sem a ajuda do Senhor, não teria sido possível. Meu compromisso de oração, por si só, é um resultado da graça de Deus e de sua compaixão. Enquanto ouvia os testemunhos dos membros sobre o seu despertamento espiritual e suas experiências de visitar o céu e o inferno, sentia-me envergonhada e até questionei a minha fé. Era mais um espetáculo. Tentei equiparar-me aos outros. Atualmente, estou confessando sinceramente os meus pecados, com lágrimas de arrependimento. Meu marido estava observando atentamente o meu filho, Jung-min. Seu comportamento havia mudado totalmente. Jung-min teve uma experiência de visitar o inferno antes de mim. Meu filho olhou para mim e disse: "Mãe, você tem que visitar o inferno e experimentá-lo." Eu tive que me controlar, assustada com sua observação. Meu filho Jung-min é apenas uma criança prestes a entrar na escola primária. Ele era viciado em jogos da internet e desenhos animados. No entanto, depois de ter experimentado o fogo ardente do Espírito Santo, nasceu de novo e recebeu um dom espiritual. Ele já não assistia televisão ou jogava jogos na internet por quase um mês. Agora que ele tem se dedicado à oração, ele pode facilmente orar por 3 horas com as mãos levantadas. Sua ambição agora é ser um pastor. Ele está lendo e estudando a Bíblia todos os dias. Espero para ver como ele vai se sair. Lia Aksung, o sofrimento do Senhor na cruz. Enquanto eu orava, 3 espíritos malignos apareceram ao mesmo tempo. Um dentre eles parecia muito forte. Ele tinha um corpo com músculos definidos, era de grande porte e tinha 3 cabeças. O espírito corria à minha volta, tentando me distrair e confundir. Corri atrás dele e agarrei suas pernas, girando no ar. De repente, saiu fogo santo da minha mão e consumiu o espírito maligno, que instantaneamente desintegrou-se em cinzas. Então notei um objeto preto escondendo-se atrás da diaconisa Shin. Confrontei o objeto preto, como também o espírito maligno musculoso. Logo, um outro espírito maligno em forma de um dinossauro apareceu. Seu crânio estava aberto. Agarrei-o sem piedade e girei no ar diversas vezes. Ele se desfez em pedaços e, de seu corpo destruído, saíram diferentes insetos sujos e assustadores que se tornaram um enxame.
Eu gritei bem alto: fogo do Espírito Santo! Então, uma bola de fogo saiu do meu corpo e destruiu os espíritos malignos e os enxames de insetos. Após eu haver derrotado os espíritos malignos, o Senhor apareceu. Logo que o vi, supliquei-lhe em lágrimas: por favor, leve Joseph Joeon ao céu. Jesus respondeu: tudo bem, eu o levarei. Ele me chamou pelo meu apelido, dizendo: Sandol, vamos ao céu juntos. Eu segurei a mão do Senhor e chegamos no jardim, onde desfrutei de um tempo muito agradável. Enquanto eu andava no jardim de flores, o Senhor me disse: Axum, temos que visitar outro lugar. Vamos agora. Eu me perguntava onde estávamos indo. Então percebi que estava na igreja do Senhor. Em uma visão, vi o Senhor caminhando em direção a uma colina e depois desapareceu. De repente, o Senhor apareceu diante dos meus olhos. Ele estava carregando sua cruz. As pessoas batiam nele, enquanto ele sangrava por causa das feridas e cortes em seu corpo. Muitos zombavam do Senhor. Ele estava usando uma coroa de espinhos e, de seu rosto, escorria sangue, por causa dos espinhos que perfuravam sua cabeça. Vi a cena em que Jesus sofreu com os cravos compridos trespassados em suas mãos e pés. Então, ele morreu. Gritei alto ao testemunhar como Jesus sofreu. Vi a coroa de espinhos, os pregos em suas mãos e pés, o derramamento de água e sangue, etc. Então o Senhor apareceu. Desta vez, ele estava enxugando as lágrimas dos meus olhos e gentilmente me disse: Axum, não chore. Eu nunca vou esquecer o que presenciei naquela visão. Liu Kyung come frutos do céu de uma só vez. Hoje não foi um dia normal. Jesus já estava esperando por nós na igreja antes de nossas orações. Ele ficou debaixo da cruz pendurada na igreja. Quando comecei a orar, clamei desesperadamente a Deus Pai. O Senhor veio à minha frente, de imediato, segurou a minha mão, conduzindo-me até o céu. Ao chegarmos lá, comecei a cantar, enquanto Jesus observava. Cantei 3 músicas. Louve, ó alma minha, levante-se e lute contra o diabo, e batiza com o Espírito Santo. Eu cantava as músicas repetidamente. O Senhor gentilmente bateu palmas e disse: minha querida jovem canta muito bem. É agradável. Então ele me cumprimentou. Eu disse ao Senhor: Senhor, eu sinto dor em minha garganta e tenho tossido recentemente. O Senhor respondeu: sério? Não é permitido que você fique doente. Você tem um resfriado? Eu vou te curar, não se preocupe. Ele acariciou a mão sobre meu corpo e me segurou em seus braços. Quando Jesus me tocou, senti sua bondade, carinho e gentileza. Eu não sabia o que fazer. Eu disse ainda a Jesus que meu nariz também estava entupido. Ele respondeu: vou curar você disso também. Então o Senhor me trouxe frutas do paraíso. As frutas no céu eram semelhantes às frutas da terra, na forma, no tamanho e nas cores. As frutas que o Senhor me trouxe pareciam ameixas, pera, maçãs e uvas. Entretanto, não se podiam comparar seus sabores. As frutas do céu eram extremamente deliciosas. Logo após serem mordidas, elas derretiam na boca. Era uma sensação incrível. Jesus então me disse: Yeokyun, coma tantos frutos quanto você quiser e fique bem. De repente, Yejei se aproximou de mim e disse: irmã, eu ouvi que você estava resfriada. Não fique doente, você tem que estar saudável o tempo todo. Enquanto o Senhor e eu voltávamos para a igreja, voamos através da galáxia. De longe, vimos nuvens escuras se movendo. Eu disse ao Senhor: Jesus, eu não me lembro de ver aquelas nuvens negras. Porque, de repente, estão lá. Elas são tão escuras. Estou muito assustada. O Senhor me confortou. Aquilo não são nuvens. São espíritos imundos disfarçados de nuvens.
São enganadores malignos. Não se preocupe. Vou protegê-la. Em seguida, chegamos à igreja. O Senhor perguntou: Yokyun, você está com frio? Eu disse: sim, Senhor, estou com muito frio. O Senhor tocou meu corpo e logo ele ficou quente. Senti-me como um fogo ardente. Fizemos nossas despedidas e acenamos um para o outro. Entretanto, baixei minha guarda e, em seguida, espíritos malignos se aproveitaram desse momento e entraram no meu corpo, atormentando-me por toda a noite. Mas depois o pastor orou e eu fiquei recuperada. A irmã Baek Bongniu encontra Satanás pela terceira vez. Enquanto eu clamava ao Senhor com lágrimas de arrependimento, a irmã Joeon, que estava sentada e orando junto a mim, explodiu em lágrimas e começou a se arrepender. Nesse momento, segui seu exemplo e logo vi anjos descendo do céu e cobrindo todos os membros da igreja com grossas camadas de luz. As camadas de proteção eram tão brilhantes que eu não conseguia olhar para elas. Então um grupo de espíritos malignos apareceu e nos atacou. Eles assistiam e esperavam por uma chance de passar através das camadas de proteção. Os anjos tinham vindo para me levar, conforme o Senhor lhes havia ordenado. O Senhor está esperando na galáxia. Depressa, temos que ir agora, pois ele está esperando por você. Assim que passamos pelas camadas protetoras de luz, os anjos e eu voamos para cima. Os espíritos malignos voaram atrás de nós e tentaram nos atacar. Os anjos e eu travamos uma batalha violenta, enquanto voávamos. Finalmente chegamos à galáxia, mas o Senhor não estava lá. Minha insegurança aumentou e fiquei apreensiva. Então voamos através de um túnel. Sempre que o Senhor não está à minha volta, meu coração dispara, devido à minha insegurança. De repente, o Senhor apareceu e segurou minha mão. Ele então confortou meu coração inseguro. Bongniu, você esperou muito tempo. Vamos visitar o inferno. Não tenha medo, eu vou te proteger. O Senhor me acompanhou até o inferno. Inesperadamente, o rei dos espíritos malignos estava na minha frente. No começo, eu não sabia que tipo de espírito maligno ele era, pois não tive a chance de identificá-lo. No entanto, eu o reconheci quando ele começou a conversar comigo. Você veio aqui de novo. Você feriu meus olhos e arranhou minhas costas. Você arruinou as minhas asas. Você acha que pode continuamente a viver sua vida sem culpa? Meu corpo está doendo por causa das cicatrizes que você provocou nas minhas costas. Tenho desejado e esperado por sua visita aqui de novo. Finalmente você está aqui. Ele gritou fazendo o inferno tremer. O rei dos espíritos malignos deu uma ordem a seus subordinados: traga seus familiares aqui. Ao seu comando, vi os membros da minha família arrastados à nossa presença. Meus familiares foram colocados na frente do rei dos espíritos malignos, enquanto os demônios subordinados faziam gestos para assustá-los. Meus familiares tremiam terrivelmente e os seus rostos estavam pálidos de medo. Eles me olharam em desespero. O Senhor ficou olhando em silêncio. Meu irmão, então, gritou, dizendo: Irmã Bongniu. Quero ver minha filha, que nasceu depois da minha morte. Minha mãe falou logo depois: minha filha Bongniu. Sinto muita falta da filha dele. Logo após ela haver nascido, eu morri. Suas palavras eram de difícil compreensão, uma vez que eles estavam em tormento. Como eles podiam sentir a ausência de seus filhos em um lugar assim? Como era possível sentirem outras emoções, enquanto sua dor era tão terrível? Como a curiosidade deles sobre a sua família era tão grande, tive que dar-lhes informações atualizadas. A filha do meu irmão, a minha sobrinha, já estava com mais de 20 anos de idade. Eu disse ao meu irmão que ela não era cristã.
No entanto, prometi a ele que eu iria evangelizá-la a todo custo e levá-la à igreja do Senhor. Satanás toma vingança contra minha família. Quando o rei dos espíritos malignos ouviu a nossa conversa, ficou muito bravo. Ele ficou especialmente irritado quando ouviu a palavra evangelizar. O quê? Evangelizar quem? O que você está falando? Você não tem ideia da dor que eu sinto por causa de você. Eu estive esperando por este momento. Vou tomar isso como um motivo para fazer sua família sofrer ainda mais. Comecem o tormento. Ordenou. Ao seu comando, um demônio subordinado respondeu: Sim, Senhor. Satanás rei. O demônio foi em direção a minha mãe, meu sobrinho e meu irmão. Minha mãe estava vestida de branco e meu irmão e meu sobrinho estavam vestidos de preto. A criatura lançou meus familiares no chão, um ao lado do outro e começou a perfurar o corpo da minha mãe, a partir dos seus pés. O prego era pontiagudo, muito comprido e grosso. Ah! Bong Niu! Salve-me! Por favor, me ajude! Sua pele estava sendo arrancada da sua carne, enquanto o sangue espalhava-se por todo o seu corpo. Seus gritos e choro eram ouvidos em todo o lugar. Meus ouvidos tiniam como se estivessem prestes a explodir, ante tantos gemidos. As cenas do inferno não são criadas pela minha imaginação, não são fictícias. O inferno é um lugar real. Em tudo que testemunhei, os eventos foram acontecendo na minha frente. As cenas e sons de tormento são reais. Como eu poderia criar uma imaginação de tal miséria? Minha paciência limitada expirou e eu gritei como uma pessoa insana: Senhor! Por favor, faça alguma coisa, por favor. Depressa. Eu não aguento mais ver isso. Por favor. Por que o Senhor não pune o bastardo maligno que está atormentando a minha mãe? Eu gritei histericamente. Em lágrimas, clamei: Mãe! Minha pobre mãe! Ela estava em tal tormento, porque eu havia irritado a Satanás. É minha culpa que a minha família esteja em maior tormento. O que devo fazer? Mãe, por favor, me perdoe. É minha culpa. Satanás ordenou a seus subordinados para continuar a perfuração do corpo da minha mãe. As criaturas perfuravam seu estômago, peito, pescoço e cabeça. Eles não mostravam misericórdia. Minha mãe desmaiava de vez em quando e também gritava. Sangue e pedaços de pele estavam por toda parte. Ela não parecia mais humana. Meu irmão e meu sobrinho sofriam terrivelmente ao testemunhar o tormento da minha mãe. Eles tremiam incontrolavelmente. Depois de terem acabado com a minha mãe, eles correram em direção ao meu irmão e meu sobrinho. Eles começaram a furar seus corpos com os pregos da mesma forma que fizeram com minha mãe. Ah! Irmã Bong Niu! Salve-me! Por favor, ajude-me! Tia, me ajude! Titia! Por favor, peça ao Senhor, depressa! As criaturas malignas continuaram a perfurar sem piedade. Os gritos do meu irmão e meu sobrinho ecoavam nos ares do inferno. Satanás gritou em voz alta: Olha, como você se sente! Não é legal! Como você tem contribuído para a minha dor, eu vou deixar você sentir dor pelo tormento de sua família. Vou deixar que você testemunhe em primeira mão. Tentei ignorar Satanás. Olhei para minha mãe e gritei: Mãe! Minha pobre mãe! Quando eu visitei pela última vez o inferno, você estava no fogo do inferno. Quando eu te vi no fogo, meu coração doeu muito. Tentei vingar você atacando o rei dos espíritos malignos. Entretanto, o ato de minha vingança resultou em maior tormento para você. Sinto muito. Mãe, me perdoe. O que devo fazer? Eu chorava e chorava. Tornei-me irritante e comecei a xingar o rei dos espíritos malignos. Satanás! Você, diabo! O Deus Trino vive em mim. Eu sou filha de Deus.
Vou destruir este lugar. Eu te prometo. Eu não posso, então, meu Deus fará justiça por mim. Você vai ser destruído. Você será lançado no lago de fogo. Vou esperar pacientemente até aquele dia. Espírito maligno, imundo e velhaco. Satanás imundo. Quem você pensa que é? Como se atreve a seduzir as pessoas sobre a terra, fazê-las picar e levá-los para o inferno? Bastardo! Você é maldito. Satanás e todos os seus inferiores sob o seu comando serão amaldiçoados por Deus Pai. O Senhor me viu ficar mais agitada e então rapidamente segurou a minha mão. Eu estava no inferno, mas de imediato, uma luz brilhante apareceu diante dos meus olhos. Eu já estava no céu. Depois de estar na escuridão do inferno, a deslumbrante luz do céu esvaziou minha mente. A mudança súbita de ambiente havia me confundido. Jesus gentilmente explicou: Bong-Nil, ainda que eu quisesse ajudá-la, seria impossível. Uma vez que alguém vai para o inferno, jamais pode sair. É impossível mudar isso. Alguém só pode ser salvo enquanto estiver vivo na terra. Após a morte, não há nenhuma chance de se arrepender. É tarde demais. Tudo o que posso fazer por você é chorar com você ou te levar ao céu. Seus familiares estão no inferno e eu não posso fazer qualquer coisa. Está fora da minha mão. Ninguém pode ajudá-los. O Senhor estava muito triste pela situação. Embora eu estivesse no céu, a lembrança da minha família no inferno trouxe lágrimas aos meus olhos. Eu não conseguia parar de pensar em minha família atormentada no inferno. Eu estava sentindo uma dor insuportável. Não havia nenhum conforto para o meu coração partido. O Senhor me levou ao ponto mais alto do céu. Eu vi uma nuvem especial, em forma de uma ponte. Enquanto o Senhor e eu atravessamos a nuvem, Ele segurou minha mão. No entanto, meus pensamentos ainda estavam na minha família em tormento. Eu continuei a chorar como uma criança. Fiquei envergonhada enquanto chorava na frente de Jesus. Senhor, eu sinto muito. Aprendi que não choramos no céu. O que devo fazer? Eu não posso controlar isso. O Senhor, então, chamou 3 anjos e lhes disse: a Santa Baek Bong-Nil vai voltar à igreja do Senhor. Vocês vão guardá-la e vigiá-la cuidadosamente. Os anjos e eu regressamos à terra. Toda vez que retorno de uma visita ao inferno, todo meu corpo fica dolorido. Minhas costas normalmente doem muito. Orei e pedi ao Senhor: Senhor, eu tenho muita dor nas costas. É muito difícil, para mim, orar de joelhos. Posso orar deitada no banco da igreja? O Senhor respondeu graciosamente: isso seria bom. Deus Pai também respondeu: tudo bem quanto a orar deitada. Então continuei minha oração, deitada no banco da igreja. Jesus voltou e me levou para as montanhas do céu. Lá, vi muitos pilares de pedras brilhantes. Eram tremendamente brilhantes. Aproximei-me deles. Eram como cristais transparentes e refletiam luzes em todas as direções. Eram tão bonitos que não há palavras para expressar a sua glória. Estava diante de um cenário maravilhoso e fantástico. O Senhor sabia que eu estava deprimida e por isso Ele me levou para mostrar esses lugares bonitos. Ele me confortou e me animou, fazendo todos os esforços para me fazer feliz. Bong-Nil, pare de chorar. Eu não conseguia me controlar e, com muita dificuldade, tentava parar de chorar. Voluntários para visitar o inferno. Depois de retornar à igreja, comecei a orar, mas logo depois adormeci. Durante o meu sono, meu anjo de proteção, junto com 3 outros anjos, vigiavam-me e protegiam-me. Depois de haver acordado, perguntei aos anjos onde o Senhor havia ido. O Senhor permaneceu comigo até antes de eu cair no sono. Os anjos responderam: não se preocupe, o Senhor estará de volta em breve.
Logo depois de me responderem, o Senhor apareceu. Então eu lhe disse: Senhor, nosso rally de 30 dias de oração termina amanhã. Eu não vou ter oportunidade de visitar o inferno novamente. Eu gostaria de ir lá pela última vez. O Senhor disse: Você realmente quer fazer isso? Você ainda não está fisicamente recuperada de sua última visita. Ainda está em choque. Bong-Nil, por que você decidiu voltar? Por que você quer visitar o inferno novamente? O Senhor estava preocupado. Então lhe respondi: Eu aprendi muitas coisas nesse rally. No meio do sermão, o pastor disse muitas palavras estranhas. Eu acho que seu objetivo era incentivar e fortalecer a nossa fé. Repeti ao Senhor as palavras que o pastor havia pregado. O Senhor, então, em voz alta riu e disse: eu já ouvi essas palavras. Eu respondi: Eu aprendi uma coisa importante. É somente pela fé. Além disso, aprendi a orar persistentemente em relação a todos os pedidos, principalmente sobre o despertamento espiritual. Talvez os outros membros da equipe de oração estejam pensando o mesmo que eu. Jesus me disse: Bong-Nil, eu entendo suas intenções, mas se você visitar o inferno mais uma vez, você provavelmente verá seus pais de novo. Você vai ser emocionalmente ferida mais uma vez. Meu coração dói sabendo que não posso te ajudar. Por que você está persistentemente pedindo para visitar o inferno mais uma vez? Eu respondi prontamente: Senhor, nosso pastor está escrevendo um livro que revela a verdade e a identidade do diabo e do inferno. Portanto, se eu visitar o inferno mais uma vez, posso testemunhá-lo e experimentá-lo com mais detalhes. Podemos, portanto, ter um relato com mais precisão sobre os fatos e assim publicá-los. Temos que descrever minuciosamente o inferno e os espíritos malignos. Enquanto eu manifestava a minha devoção, Jesus parecia estar impressionado comigo. Fiquei ereta de joelhos enquanto orava. O Senhor disse então: Tudo bem, quanto a orar deitada de costas. Nesse caso, eu pedi a Aksung para me trazer um travesseiro. Ao deitar, comecei a orar. O Senhor me levou de volta ao inferno, mas ele foi embora, deixando-me sozinha. Comecei a caminhar através da escuridão. O caminho era estreito, então eu tinha que passar com cuidado. Reconheci o caminho e fui capaz de seguir em frente. Continuei a caminhar, mas não podia ver ou sentir nada. Sem saber, de repente eu estava presa em uma cela. Tentei descobrir onde eu estava presa, mas não conseguia ver nada. Além disso, eu mal era capaz de me mover. Experimentando tormento, sem sentir dor. Após alguns instantes, apareceu um grupo de espíritos malignos que logo foram retirando todas as minhas roupas, deixando-me nua. Eu estava presa em uma pequena célula ou câmara. Senti objetos estranhos e pegajosos no chão, os quais começaram a subir por minhas pernas e no meu corpo. Eles continuaram a subir mais e mais pelo meu corpo. Enquanto eles grudavam em meu corpo, senti como se alguém tivesse espalhado uma cola super grudenta sobre todo o meu corpo. Imediatamente reagi e gritei aos espíritos malignos: Vocês, criaturas malignas! O Deus Trino está me protegendo. Eu não tenho medo de vocês. O meu Senhor me protege. Todas vocês, criaturas malignas do inferno, ouçam-me. Não vai demorar muitos dias até que Deus destrua o inferno. Apenas esperem até aquele dia terrível. Eu inadvertidamente disse também algumas palavras abusivas. Enquanto eu gritava, os objetos pegajosos continuaram a subir no meu peito, pescoço e em direção à minha boca. Parecia que eles estavam tentando grudar na minha boca e fechá-la. Gritei mais alto: Eu os amaldiçoo, criaturas malignas. Vocês serão destruídos em breve. Enquanto eu gritava, todo meu corpo tremia.
Logo depois, criaturas estranhas começaram a sair dos objetos pegajosos. As criaturas pequenas pareciam estar balançando enquanto se moviam. Quando eu descobri o que eles eram, fiquei chocada. Eram centopeias de cor escura que rastejavam por todo o meu corpo. Havia muitas delas. Elas então começaram a se partir e penetrar em minha pele. Felizmente, como eu estava protegida por Deus, eu não sentia nenhuma dor. Assim, eu ridicularizei-as de forma indiferente. O rei das criaturas malignas estava irritado com a minha indiferença. Eu não estava sentindo nenhuma dor. O diabo fez um sinal e logo inúmeras cobras apareceram e enrolaram-se com força em volta do meu corpo. Enquanto elas se enrolavam em meu corpo, também me mordiam. Confiantemente em fé, gritei: sim, isso parece bastante agradável. Por favor, mordam-me mais. Vocês estão aliviando as minhas coceiras. Enquanto eu ria e ridicularizava as criaturas insetos, um grupo de cobras naja ficou em pé e continuou a morder-me de forma incessante. Não importa quantas vezes elas me mordiam ou aumentavam sua pressão em torno de mim, eu não sentia nenhuma dor. De repente, meu quarto estava cheio de cobras. Então orei ao Senhor: